Tem uma série de pedidos já feitos no Tribunal Superior Eleitoral com base nessa decisão do ministro Nunes Marques. O ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente do TSE, agora ele não é mais, mas ainda era quando tomou essas decisões, ele barrou. É muito curioso até, porque havia uma liminar de um ministro do Supremo, Nunes Marques, liminar em vigor, e chegaram lá os pedidos, e o Barroso barrou, levou o pé à porta, sob o argumento de que era preciso aguardar o pronunciamento do plenário do Supremo. E o plenário do STF tem a oportunidade de higienizar a lei da ficha limpa, que o ministro Nunes Marques, 10% do Bolsonaro na corte, passou a sujo, numa decisão individual que foi divulgada num sábado, às vésperas do recesso natalino de 2020. O que está em jogo aqui, Fabíola, é o prazo de banimento eleitoral dos políticos que são condenados em segunda instância. Pela lei, político ficha suja fica inelegível por 8 anos. Só que esse jejum de urnas, ele começa a ser contado depois do cumprimento da pena. Então, se o sujeito tiver, por exemplo, que cumprir uma pena de 10 anos de cana, ele fica distante das urnas por 18 anos, os 10 anos da pena, mais 8 anos da inelegibilidade. Ao julgar uma ação do PDT, o Nunes Marques encurtou esses prazos. Ele decidiu que a inelegibilidade começa a ser contada a partir da data da condenação e não depois da execução da pena. Então, se prevalece esse entendimento do ministro, uma pena que seja superior a 8 anos de cadeia, o condenado pode se apresentar como candidato, mesmo se ele estiver preso. Suponha que o sujeito seja condenado a 18 anos de cadeia. Se a inelegibilidade vale só por 8 anos, ele pode estar na cadeia e querer ser candidato. O Nunes Marques ele reescreveu o texto de uma lei que estava em vigor, ou que está em vigor desde 2010, ele ofendeu a lógica, invadiu a seara do Legislativo, ele desqualificou decisões já tomadas pela Justiça Eleitoral, ele desrespeitou procuradores, juízes de primeira instância, mandou às favas jurisprudência do próprio Supremo. Então, o plenário pode restabelecer a ordem ou pode premiar a banda podre da política com mais uma decisão.